Pessoal, então vamos lá, agora a sociologia, rememorando, algumas coisinhas aí, lembrando que eu vou deixar aberta uma trilha, algumas atividades que por hora tratarão daquilo que nós estamos vendo. Ainda não vamos ver nada novo, mas se houver necessidade a gente faz isso, grava novos vídeos, vocês fiquem à vontade para tirar eventuais dúvidas comigo se necessário, ok? Então a gente vai começar relembrando hoje do conceito de cultura. Cultura, um conceito tão abrangente, tão importante para a nossa sociedade, que nós vamos relembrar exatamente no que consiste. Porque não há unanimidade sobre o que consiste a cultura, mas é possível dizer, pelo menos 90% da sociologia e da antropologia concorda com isso, é que a cultura abrange como as pessoas vivem, como as pessoas se organizam. Porque a cultura é uma construção social. A cultura não nasce do nada, eu vou para tal lugar e lá vou encontrar uma cultura. Ela é uma construção, ela depende de vários fatores, entre eles a geografia, a geografia do local, a economia do local, a organização política. Tudo isso faz parte, a mistura de tudo isso, folclore, tudo isso é determinado, a soma de tudo isso é a cultura. E ela é importante ressaltar que ela é construída socialmente, como eu disse, e portanto ela se altera. Eu percebo por aí pessoas não aceitando a mudança cultural. Vejam bem, a sociedade se altera com a tecnologia, com o mercado de trabalho, com o emprego e desemprego. Portanto, obviamente, que a cultura vai ser reflexo disso e também vai se alterar. Não há uma cultura ideal, não há uma cultura perfeita, há culturas diferentes. Então a cultura vai se modificar, Nós podemos nos agradar mais ou menos com determinada cultura. Agora dizer que determinada cultura é perfeita e tem que ser padronizada para o mundo, não dá. Como nós vamos pegar aqui, por exemplo, a cultura de um local que não tem nada a ver conosco, a cultura de um local extremamente frio, e da mesma forma, aquelas pessoas receberem a nossa cultura tendo, por exemplo, outra história, outra forma de se organizar, outra religião, ou seja, a cultura é uma construção social e não há cultura melhor ou pior, a cultura é diferente, ok? E dentro disso, os antropólogos, que é o que a gente está vendo bastante agora nesse início de ano, os antropólogos estavam querendo entender como nasce a cultura. Então, dentro desse mergulho na antropologia global e na inserção da cultura e como ela forma o ser humano, há diferentes posições. E uma delas é a teoria do ponto crítico, do Alfred Kroeber. Está lá na página, com licença, está na página 7 de vocês, para quem quiser ler mais atentamente, pega o capítulo ali, Conceito Antropológico de Cultura, que inicia na página 6, dá uma boa lida, dá para entender em detalhes. A teoria do ponto crítico, ela afirma que nós somos resultado daquilo que a biologia humana nos entrega, que a partir do momento que nós temos uma evolução biológica, a gente vai adquirindo cultura. Fato esse que é renegado por diversas correntes antropológicas, porque acreditar que a mudança biológica proporcionou a capacidade de produzir cultura significa que houve quase como um momento mágico onde isso aconteceu. Então essa teoria, embora ela possa ter pontos interessantes, ela acaba sendo refutada pela maioria dos antropólogos. Um outro cara que certamente é extremamente estudado, ainda mais aqui no Brasil, uma vez que ele fez pesquisas aqui no nosso país, é o Claude Lévi-Strauss, esse francês que afirma que a cultura surgiu como ponto de partida as regras sociais, tendo como ponto de partida as regras sociais.
A cultura surgiu com as regras sociais e ele ressalta, sobretudo, a proibição do incesto. E que a partir dessa proibição moral é que se inicia uma série de valores culturais. Complementando ele, e não discordando, vem o Leslie White, que afirma que a cultura vem da capacidade de criar símbolos. Quais símbolos? Isso é um símbolo. Isso é um símbolo. Entre outros símbolos que eu poderia fazer. Então, a partir do momento em que uma sociedade cria símbolos, sejam eles manuais, verbais, físicos, de qualquer tipo, se cria uma cultura. Afinal, a linguagem é um símbolo. Por que eu falar determinada palavra gritando é ofensiva? Então isso é um símbolo. Segundo Leslie White, a cultura nasce aí, porque isso diferenciaria muito o ser humano de outros animais. E por fim não. Ainda tem dois autores bem importantes. Um é o Clifford Geertz, aquele que eu falei da etnografia, que foi um cara que teve uma influência muito grande na antropologia, na medida que fez um trabalho etnográfico bem importante com tribos indígenas. E o Geertz complementa aqueles autores que eu vi anteriormente. Ele fala, por exemplo, que os símbolos são construções e que essas construções são tamanhas que elas formam uma teia de significados, ou seja, são várias construções que formam uma teia. Essas várias construções se transformam numa coisa só. E nesse sentido a cultura seria a base de todas as ações humanas, na medida em que nós, enquanto estamos vivendo, enquanto estamos interagindo, nós estamos apenas respondendo a essa cultura. Ou seja, a cultura é a base das nossas vidas, segundo o Clifford Geertz. Nós respondemos às expectativas que o meio no qual nós estamos inseridos espera de nós. E se nós não correspondemos a essa expectativa, nós estamos frustrando esse meio. E a Ruth Benedict, a última antropóloga que eu quero citar hoje, ela fala que a cultura é uma lente e que essa lente é que nos dá o foco, que nos dá a visão do que nós estamos vendo. Praticamente seria a cultura que determina a nossa visão de mundo. Para vocês relembrarem rapidamente, a Ruth Benedict, aquela que eu citei que influenciou diretamente até a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Então ela afirma que a forma como nós vemos a sociedade é determinada pela cultura, porque ela funciona como uma lente aos nossos olhos. Querem um exemplo, além desse que eu citei da Segunda Guerra Mundial? As mulheres girafa, né, que existem lá na Tailândia, e que para aquelas pessoas inseridas naquela cultura, aquele padrão estético representa a beleza, que talvez no nosso meio não represente uma aberração, algo feio, algo ruim. E então é nesse sentido que é uma construção cultural e que modifica a nossa forma de ver a sociedade. Certo, amigos? Obrigado, nós nos vemos. Saudades de vocês, hein? Até mais ver.